Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Como todos os dias, você já sabe, vamos juntos até meio-dia com tudo que rola no mundo esportivo para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Vamos lá porque o tempo urge. Comissão técnica do Guarani aposta em semana cheia para recuperar jogadores que estão no DM. Tendência é que 5 dos 11 atletas que desfalcaram a equipe na última rodada fiquem à disposição. Bugre entra em campo na próxima terça contra o Mirassol fora de casa. Equipe alviverde não vence como visitante na Série B há quase 9 meses. Com saída de Brigatti, Ponte chegará ao 6º técnico na gestão Eberlin. Ponte segue na busca por um novo treinador para comandar a equipe já na próxima rodada, diante do CRB. Expulso no último minuto contra o Ituano, Dodô é desfalque confirmado. Por outro lado, Matheus Regis volta à equipe após cumprir suspensão automática. CBF vai usar data FIFA de setembro e inversão de mandos para recuperar jogos atrasados na Série A. Decisão foi tomada em conselho técnico entre clubes e dirigentes da entidade na tarde de ontem. Já campeão, Al Hilal vence mais uma e termina o campeonato saudita invicto. Jorge Jesus poupa os principais jogadores e conta com o gol de Mitrovic no final da partida para garantir a vitória. Com mais 2 gols marcados pelo Al Nassr, Cristiano Ronaldo se tornou o maior artilheiro de uma edição do Campeonato Saudita e o primeiro goleador de 4 ligas nacionais diferentes. Rádio Bandeirantes. Mande a sua mensagem para cá de texto 971021493. É o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. A Sanasa leva água e saneamento básico para 99% de Campinas. O básico a Sanasa já entrega, só que Campinas merece mais. Por isso a gente apoia o vôlei e o basquete, a Sinfônica e o Parque das Águas, porque esporte, cultura e bem-estar tem que ir além do básico. E fazemos isso com a ajuda de milhares de campineiros que, claro, não se contentam só com o básico. E vocês vão conhecer essas histórias em todas as nossas redes. Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Leandro Bolis. Vamos lá.
lá então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes e tem muita coisa para a gente destacar. Eu começo falando sobre o Campeonato Brasileiro da Série B, porque ontem nós tivemos a realização de 3 partidas. O Coritiba venceu o Operário pelo placar de 3-0. Em Ribeirão, o Botafogo perdeu para o Novo Horizontino por 1-0 e o Avaí venceu o Goiás pelo placar de 2-0. Hoje, o encerramento da 7ª rodada, às 19 horas na Arena Amazônia, tem Amazonas e Mirassol. A classificação aponta o Santos na liderança com 15, o América também 15, o Goiás tem 14, o Goiás, portanto, perde a invencibilidade, o América é o único invicto e o Avaí assume a 4ª colocação com 13 pontos. A Ponte Preta é a 15ª com 6 e o Guarani é o 19º colocado com 4 pontos. Com a derrota, o Botafogo permanece na lanterna. Os times de Campinas voltam a campo pela 8ª rodada. A Ponte Preta no domingo, 4 da tarde, majestoso contra o CRB. E o Guarani joga só na outra terça-feira, às 19 horas, diante do time do Mirassol, fora de casa. Copa Libertadores da América, hoje, última rodada, fase de grupos. Pelo grupo D, às 19 horas tem LDU Universitário do Peru, Júnior de Barranquilha e Botafogo. Botafogo e o Júnior já estão classificados. Pelo grupo G, também às 19 horas, tem Penharol e Rosário Central, Atlético Mineiro e Caracas. O Galo já está classificado, quer consolidar a melhor campanha entre todos os times nesta primeira fase. Pelo grupo E, às 9 da noite no Maracanã, tem Flamengo e Milionários, Bolívar e Palestino. Flamengo ainda não tem a sua vaga assegurada à próxima fase da competição. Já pela Copa Sul-Americana, hoje também jogos decisivos. Pelo grupo F, grupo do Corinthians, na Neoquímica Arena, tem Corinthians e Racing do Uruguai. Corinthians e Racing já estão classificados. Em caso de vitória, o Corinthians se classifica na primeira colocação e vai diretamente para as 8ª de final. Caso isso não ocorra, o Corinthians terá que disputar um play-off contra o terceiro melhor da fase de grupos da Libertadores. A definição destes duelos, dos play-offs, ela acabará sendo a definição ocorrendo através de sorteio. E também pelo grupo do Corinthians hoje tem Argentino Júnior e Nacional do Paraguai. Quem volta a atuar hoje é o Inter. Às 9h30 da noite encara o Belgrano na Argentina. Esse jogo será realizado na Arena Barueri. Quem também joga hoje é o Red Bull Bragantino. 9h30 da noite, o time de Bragança Paulista já está classificado, busca a primeira colocação, mas é difícil, mas ainda com chances matemáticas, vai até o Chile pegar o Coquimbo. Também última rodada, fase de grupos da Copa Sul-Americana. Venha conhecer a vista mais charmosa de Campinas e vivenciar uma experiência gastronômica com o melhor da Itália contemporânea em um ambiente muito intimista e charmoso. A comida mais saborosa da cidade, acompanhada de um atendimento de excelência. Agora com novidades, a nova unidade da Rostisserie do Famiglia Gianni em Vinhedo. Estrada da Boiada 800. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. Informações e reservas 19 3294 2087. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Capute, também com o Gibinho aqui, todo mundo com muito frio, né? Olha lá, rapaziada. Olha lá o Gibinho morrendo de frio. Vamos lá, vamos atender a rapaziada aqui. O seu comentário feito ontem no programa da tarde sobre a possibilidade de erro da Ponte na escolha de um novo técnico foi digno de nota, parabéns. A mim é um motivo de muito orgulho e satisfação acompanhar o trabalho de alguém de tão alto nível. Muito obrigado, é gentileza sua, Wagner. Sigo com amigos sempre, parabéns. E que essa diretoria não me saia catando papel na ventania desta vez, tomara. A Ponte vai ter que tomar muito cuidado na escolha do comandante. Um erro agora pode significar queda para a Série C. Tá perigoso. O Brigatti perdeu o vestiário por causa do Gé. Essa história teria que ser apurada. O Gé é mal agradecido. Luiz do Taquaral. Se fosse o técnico do Guarani, assistiria o jogo do Mirassol hoje, com muita atenção, para ver as brechas que o time tem para jogar no erro deles. Com certeza vai fazer isso, né? Mas os jogadores que entrarem têm que comer a bola, para que pelo menos ganhar ou empatar. Um abraço, Donizete. Vou plagiar a frase do profeta do Japi. Não é informação, é opinião.
Gé não está jogando para não estourar o limite de transferência. Nelsinho Batista é o plano A, Luxemburgo o plano B. Anota aí nos papéis do Edu. Você sabe, Marcelo Pimentel, que eu pensei nisso, cara, mas não falei. Isso pode ser uma possibilidade, tá? Pode ser uma possibilidade. Não sei. Eu não posso afirmar, mas que tá esquisito, tá. Tô duvidando de nada, tá, gente? Futebol é negócio e é assim mesmo que a banda toca. Sei lá, vamos aguardar, como diria o profeta, né? Que lentidão, o novo treinador já deveria estar contratado. Diretoria lenta, não aceita desaforo. Série B, cuidado. Bom dia, CH. Amigo, acho que o torcedor que comemorou a queda do Brigatti como título, poxa, amigo, será que ele ou era só ele o erro? Jogador fazendo o corpo mole, fingindo estar gripado, outro dando golpe de capoeira. Tá certo tudo isso, amigo? Perdoe-me o termo torcedor que pensa assim, mas é muito asno. Darley Anchieta. Tem várias coisas na ponte que estão estranhas. Agora, afirmar qual é o problema, eu não tenho condição de afirmar. Os jogadores derrubaram o Brigatti. Aliás, o Brigatti daqui a pouco vai estar na tela da Band, tá, gente? Se você quiser acompanhar, com certeza teremos boas revelações. Tudo bem, Gleger Zorzinho? Seja bem-vindo. Tudo bem, né, CH? Um abraço pra você. Ó, rapaz, a galera tá brava aí, hein? Com razão, né? Com razão, preocupante, realmente. Pô, que legal que o João vai estar na tela da Band, porque aí esclarece, né, algumas situações, né, que realmente aconteceram. Porque, cara, aquela atitude do Dodô, pra mim, foi muito estranha. Eu estava na transmissão do jogo. Cara, um atleta profissional dá um carrinho da forma com que deu o Dodô, alguma coisa tá acontecendo. Então, daqui a pouco a gente vai esclarecer isso, mas um abraço muito grande ao ouvinte da Rádio Bandeirantes e que sucesso que é o programa Nossa Área. Parabéns, CH. Para todos nós. Somos uma equipe. E o pessoal aqui realmente... Eu tenho que agradecer todos os dias porque a cumplicidade e o carinho e as críticas também que a gente recebe todo dia é uma quantidade muito grande e a gente, pelo menos, tenta todos os dias se esforçar o máximo, fazer 101% para levar para você aqui o melhor da Rádio Bandeirantes, o melhor da equipe esportiva de Carlos Batista. 11h43 em Campinas. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre volta a campo daqui a exatamente uma semana, terça-feira, dia 4, confronto contra o Mirassol. Rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, Bugre em busca da reabilitação, o time está na zona do rebaixamento. Foi beneficiado com a derrota, do Botafogo para o Novo Horizontino ontem. Se o Botafogo pontuasse, deixaria o Guarani na lanterna da competição. Como o Botafogo perdeu, o Guarani não está na lanterna. Mas isso pouco importa, O que importa é que está numa situação complicada na zona do rebaixamento. Técnico Júnior Rocha, claro, comemorando esta semana cheia para preparar o time para o jogo contra o Mirassol, mas está de olho também, CH, no departamento médico. São 11 jogadores no DM, ele espera que pelo menos uma parte desses jogadores sejam liberados aí para a partida contra o Mirassol. Teve muita dificuldade na derrota para a equipe do América Mineiro, também no empate contra o Paysandu, os dois últimos jogos que o Guarani fez jogando dentro do brinco, e agora espera ter mais opções técnicas, até para ter também opções táticas para montar o time para esse jogo contra a equipe do Mirassol. Há expectativa também de movimentações nos bastidores, Lógico que não há ninguém contente, satisfeito com o rendimento do time dentro do campeonato. Poderemos ter reformulação no elenco até a abertura da próxima janela, que está prevista para acontecer no mês de julho, mas claro, tudo esbarra também na questão financeira. Há um teto estipulado pela direção bugrina para a contratação de reforços, para investimentos no departamento de futebol, e esse teto não deverá ser furado, não deverá ser ultrapassado. Então isso também acaba pesando no pensamento aí de reformulação do elenco do Guarani para que seja buscada uma reação dentro desta Série B do Campeonato Brasileiro, CH. Muito obrigado. Gleger, comentando, por gentileza, amigo. Tá ligado aqui? Tá ligado. Ó, CH, a situação é deprimente, digamos assim. Eu realmente
tenho recebido inúmeras mensagens e a galera tá muito preocupada, né, cara, com a situação. Agora, tem uma semana inteira, né, de trabalho, mas, bicho, até então, vou ser bem sincero, eu não vi absolutamente nada. E eu continuo com a impressão, mas tem jogadores no departamento médico, tá, o torcedor faça uma reflexão aí, só fazer uma reflexão rápida, né, qual o jogador que tá no departamento médico que vai resolver a solução do Guarani nesse momento? É só me falar. Pode me falar. Tática, técnica, né? Emocional. Então, assim, a situação realmente é preocupante. E ontem o Botafogo empatava com o Novo Horizontino. O Guarani estava assumindo a lanterna do Campeonato Brasileiro. Olha para você ver a situação. E o Guarani tem uma vitória. Sabe contra quem ou não? Contra o Lanterna. Bacelar mostra-se ser a melhor contratação do Guarani até o momento. Ganhou todas no último jogo. Concordo com você. Léo e Bacelar são a melhor dupla de zaga da Série B? O que você acha, Gleg? Da Série B? É a pergunta aqui do Vitor do Tropical. Não. Eu também não. Agora o Bacelar, se não fosse o Bacelar, o Guarani tinha perdido o jogo. Seguramente. Seguramente. Elegemos, né, o Bacelar como melhor em campo. Não é só ver o jogo do Mirassol, não. Tem que mexer no meio campo. Matheus Bueno tem que sair. Paulo Paiva. Eu costumo dizer o seguinte, eu estou no deserto pregando, sandálias, pé sangrando, cantilzinho do lado de água, a água está acabando. E eu estou lá desde o final da Série B falando a mesma coisa. Existem jogadores que estão jogando no Guarani com o nome. Não rende absolutamente nada. E onde eles estão? Onde eles jogam? No meio campo. O Guarani não tem meio campo. Essa é a verdade. Tinha um pouquinho quando jogava os dois Matheus. Depois que o Matheus foi embora, né, deixou o Guarani, acabou o meio campo do Guarani. Acabou, infelizmente. Agora, o treinador tem que achar uma alternativa, Gleger. Pago para isso ele é. Então, você vê que, eu quero dizer que eu concordo, tá? Mas eu acho que tem problemas em todos os setores do campo. O Guarani também tem problemas no ataque. O Guarani também tem problemas na lateral. E aí você, por exemplo, nós estávamos falando agora. O Guarani tem o Bacelar. Um zagueiro? Que eu acho também que foi muito bem na última partida e é muito bom zagueiro. Só quantos zagueiros já foram experimentados aí na zaga do Guarani? E ó, nós estamos indo para qual rodada? A 8ª, né? Sim. 8 jogos. Já testou todo mundo, gente. Todo mundo já testou e não deu certo. Então, realmente, a situação é extremamente preocupante do Guarani. Você já fez aquela analogia de números novamente ou não? Não, deixa eu ler essa aqui que essa é pesada. Vamos lá. Essa é pesada. Com licença aí, dá uma visualizada pelo menos na minha mensagem. Mas eu olho a de todos. Às vezes eu não consigo ler por causa do tempo. Porque se os jogadores estão de corpo mole para derrubar o treinador, aí você é obrigado a dar razão para aqueles torcedores que vão lá botar o dedo na cara dos jogadores para correrem. Isso aí é uma bola dividida muito grande, cara. Não resolve, cara. Não foram lá conversar com os jogadores? Como é que foi o desempenho da última partida, Gleger, do time? Péssimo. Adiantou alguma coisa? Nada. Não adianta. Nós vivemos uma situação, gente, muito diferente do que era antigamente no tempo do Gleger, por exemplo. Os jogadores hoje, eles falam que são profissionais. Eles só são profissionais no momento da feitura do contrato e do cumprimento dele. Agora, o cumprimento das obrigações básicas de um atleta de futebol, boa parte não cumpre. Boa parte não cumpre. Essa é a verdade. Não é? Exigir que o atleta vença toda a partida, ninguém pode vencer, ninguém pode exigir. Não dá para garantir vitória todo jogo. Agora, dá para garantir e exigir que o atleta entregue tudo dentro do campo. E eu, apesar de achar que o time não está deixando de correr, mas não está dando algo mais. Não é assim, Gleger? No seu tempo eu tenho certeza que você vai concordar comigo. Quando não dá na técnica, tem que ser na vontade, cara. Vai no peito. Vai no peito, na raça, na vontade, na união. Que tem dia que as coisas não funcionam. Exatamente. E assim, o grande problema é que hoje até o companheirismo, hoje a gente já não vê muito pouco, sabe? Ó, eu faço a minha, você faz a sua e ponto final. Aquele comprometimento existe muito pouco hoje. Me deixa muito triste, chateado. Sabe por quê? Porque olha o sofrimento que está o torcedor, né? Olha o sofrimento do torcedor bugrino. E eu tenho 1 milhão de pessoas amigas que torcem pro Guarani. Os caras estão se descabelando, cara.
Poxa, vamos de novo pra Série C? Cara, nós estamos indo pra 8ª rodada, hein? É preocupante a situação do Guarani. O Luiz está colocando aqui, sejam sinceros, o time do Guarani é horrível. Um grande abraço. É ruim, na minha opinião. É horrível, Gleger? Não, pra mim é ruim. 11h51 em Campinas. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Vladimir Catarino. O ECH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Ponte que está no mercado em busca de um novo treinador, né? O clube foi surpreendido com pedido de demissão ontem por parte do técnico João Brigatti. Acabou desgastado o Brigatti com os resultados ruins desta primeira parte da Série B do Campeonato Brasileiro, apenas uma vitória e a derrota para o Ituano, até então lanterna da competição. Tudo isso acabou agravando e complicando a situação. O Brigatti achou por bem deixar o comando técnico da Ponte Preta. E com isso o Nenê Santana está comandando de maneira interina os treinamentos até que a contratação de um novo treinador seja efetivada. Por enquanto, nenhum nome foi aventado pela diretoria da Ponte Preta. O time volta a campo no próximo domingo, joga em casa, no Majestoso, pega o CRB. Para esta partida, ou o Nenê Santana como interino ou o treinador que chegar, não poderá contar com o Dodô. Dodô que foi expulso, de maneira até infantil e violenta na partida contra a equipe do Ituano. O Dodô vai cumprir suspensão automática. Por outro lado, a Ponte vai ter a volta do Matheus Regis, que volta após cumprir suspensão por ter sido expulso no jogo contra a equipe da Chapecoense. O próximo treinador que chegar vai ser o 6º técnico na gestão Eberlin. Então, realmente, uma rotatividade muito grande de treinadores. Isso mostra e reflete também no rendimento não tão bom do time, principalmente na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Macaca volta a campo domingo, joga em casa contra o CRB. Quem sabe até lá tenhamos novidades com relação ao novo treinador pontepretano, CH. Deixa eu mandar um abraço pro Avelar, pro José Batista, pro Batata de Rio Preto, que está dizendo o seguinte. Está dizendo Batata aqui. O Gleger não chegou cansado porque não está calor e nem sol. Um abraço. O Batata é fé. Ô, Batata, lá em Rio Preto deve estar calor, né? Falou que tá frio. Tá frio em Rio Preto? Tá frio. Uma grande novidade. Um abraço pra você, viu, Batata? É que hoje eu vim mais no sapatinho. No sapatinho. Gleger, falando da Ponte Preta. Ponte, né? Olha, Ponte. Eu penso da seguinte forma. A Ponte precisa resolver a situação técnica urgente. Precisa anunciar aí o novo treinador rapidamente. Não dá pra você ficar adiando, né? E hoje, no elenco da Ponte, tem lá os seus auxiliares e são muito competentes, diga-se de passagem, mas precisa, né, do comandante. E aí vem a notícia que o João Brigatti pediu demissão, tal, ok, beleza, tudo tranquilo, tudo na paz. Agora, precisa anunciar o próximo jogo contra o CRB e a situação da Ponte também não é legal na competição. Sem técnico ainda, piora a situação. O CRB tá certinho, tá jogando direitinho. Tá Eliminou mesmo. o Bahia agora na Copa, Ganhou Copa a última do Nordeste, na Série B também. Né? Ganhou na última na Série B, eliminou o Bahia, tá na final da Copa do Nordeste, então o time lá do Daniel Paulista tá acertadinho. Cuidado com esse jogo, perigoso. 11h54 em Campinas. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. O TC10 agora está totalmente digital, integrado à base de dados do clube e conectado aos parceiros comerciais. Um verdadeiro clube de vantagens para o torcedor inscrito. É a melhor chance para se tornar um torcedor de carteirinha, assistir a todas as partidas com o mando da Macaca no Majestoso, ganhar brindes e participar das experiências exclusivas. Acesse novotc10.com.br, carregue com orgulho a bandeira alvinegra e pertença à força da Ponte Preta. Faça sua adesão. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição.
peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com a ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Libertadores da América no Rio de Janeiro. O Flamengo recebe o já eliminado Milionários da Colômbia pela sexta e última rodada da fase de grupos da competição. 9h, a bola rola no Maracanã. O provável Flamengo do técnico Tite com Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, que está se despedindo, Léo Ortiz e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, Everton, Cebolinha e Pedro. Já o Milionários da Colômbia com Álvaro Monteiro, Alfonso, Vargas, Moreno e Arias, David Silva, Giraldo e Juan Pereira, Carvajal, Daniel Ruiz e Emerson Rodrigues, a equipe do técnico Alberto Gameiro. Apita o jogo o argentino Facundo Tedio, o árbitro de vídeo será Victor Padilla, também da Argentina. 9h, a bola rola no Maracanã, Libertadores, jogo decisivo para o Mengão. Tem Flamengo e Milionários da Colômbia. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Sempre agradecendo o carinho da sua audiência e prometendo voltar amanhã, se Deus quiser, às 11h30 da manhã, com mais um Nossa Área, aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada